Hello guys, what's up? Olá galera, espero que todos estejam bem e nós estamos aqui mais uma vez para ter mais uma aula remota de inglês e essa semana a gente vai aprender como passar os verbos regulares em inglês para o passado. Então nós já aprendemos como conjugar um verbo no presente e agora a gente vai aprender como conjugar no passado, tá bom? O conceito de regular e irregular a Pro vai explicar mais detalhadamente nas próximas aulas, tudo bem? Para explicar essa matéria, a Pro preparou algumas telas para vocês, né? E aí, nessa primeira tela, a teacher colocou da seguinte forma: English class, simple past regular verbs, teacher Raquel. Então, eu tenho lá a aula de inglês, passado simples dos verbos regulares, professora Raquel. Na tela a seguir, eu já venho com uma explicaçãozinha para vocês, de maneira bem simples, de como transformar um verbo no presente para o passado, verbo regular, tá bom? Então, vamos lá, forma afirmativa. O simple past de verbos regulares na forma afirmativa é formado com o acréscimo da partícula ed ao final dos verbos. Observe. Então, se eu quisesse falar que eu moro em Caraguatatuba, né, no presente, eu moro hoje, em inglês eu falaria assim, ó, I live in Caraguatatuba. I live in Caraguatatuba. Para eu falar que eu morei ou que eu morava, então vou pegar o verbinho, que é o live. Observem que o resto da frase permanece exatamente igual, só vou colocar o ed no verbo. Então, para eu falar eu morei em Caraguatatuba, a frase vai ficar assim, I lived in Caraguatatuba. I lived em Caraguatatuba. Observem que quando a gente fala da partícula ed, muita gente fala em ed. Cuidado para não levar esse som na pronúncia. Eu não falo I lived em Caraguatatuba, tá bom? Esse ed lá no verbo, ele vai ter um som próximo do it. I lived em Caraguatatuba, ok? Na próxima tela, a Pro colocou esse mesmo verbinho to live, que é o verbo morar, né? Conjugou ele no presente e no passado para vocês observarem o que vai ocorrer com he, she, it no presente. E se eu quisesse transformar essa frase do presente quando eu tenho o verbo conjugado com he, she, it para o passado, que ele vai perder que ele é sim o que ele ganha no presente. Então, observem lá no presente como que ficaria a conjugação do verbo morar. Então, para falar eu moro, I live, você mora. You live, ele mora. He lives, ela mora. She lives, ele ou ela mora, neutro. It lives, nós moramos. We live, vocês moram. You live, eles ou elas moram. They live. Para colocar para o passado, eu vou colocar só o ed. Observem que o he, she, it, que tinha aquele S no presente, no passado esse S ele não aparece, que ele é um S que existe só no tempo presente, tá certo? Então, vai chegar no passado, a forma verbal vai ser a mesma para todas. Então, vai ficar assim o verbo to live conjugado no passado. I lived, you lived, he lived, she lived, it lived, we lived, you lived, they lived. Muito simples, né, galera? Mais fácil até que no português, tá bom? Na próxima tela, a gente vai ter uma observaçãozinha em relação à terminação de alguns verbos. Então, eu tenho lá, atenção à terminação de alguns verbos. Primeiro tópico, verbos terminados em E recebem apenas o D ao final. Nós já demos na tela passada o exemplo do verbo live. Live já termina em E. Eu não acrescentei um novo E, só acrescentei o D. O mesmo ocorreu aí com o verbo love, que no presente é love e no passado vai virar love it. Eu não acrescentei um novo E. Então, quando o meu verbo já termina em E, não é necessário acrescentar um novo E. Só coloco o D. Tudo bem? Segundo tópico, verbos terminados em Y, precedidos de consoante. Perdem o Y, recebem o I e D. Teacher, mas o que é precedido? Precedido é o que vem antes. Então, quando eu tenho um verbo que termina em Y e antes do Y eu tenho uma consoante, não uma vogal, antes de acrescentar o ED, eu vou tirar o Y e vou colocar o I. Eu vou substituir o Y pelo I e só depois eu vou colocar o ED. Então, eu tenho aí de exemplo o verbo study no presente, que no passado vai ficar studied. Studied. Cuidado para não falar studied, tá? Studied, ok?
O último tópico, na verdade, é só para reforçar que eu só tenho esse IED quando eu tenho verbos terminados em Y precedidos de consoante. Mas se eu tenho um verbo terminado em Y precedido de vogal, o que é precedido mesmo? Que vem antes. Antes do Y não vem consoante, vem uma vogal, ele vai seguir a regra geral. O que é a regra geral? Eu coloco o ED ao final. Eu tenho um exemplo aí bem conhecido de vocês, que é o verbo play, jogar ou brincar, que no passado vai ficar played. Played. Só coloquei o ED e eu já tenho o passado dele, tá bom? Próxima tela eu tenho alguns exemplos de verbos regulares, outros exemplos, né? Então, eu coloquei ali no presente o verbo move, que é o verbo se mover ou se mudar, move. No passado, moved. O verbo talk, que é conversar, no passado, talked. O verbo walk, que é caminhar, no passado, walked. O verbo need, que é o verbo precisar, no passado, needed. Cuidado, muito aluno percebe que o verbo need já termina em ED e acredita que não precisa acrescentar o ED novamente. Precisa sim. Eu só não acrescento o E quando o verbo já termina em E. Mas o D é acrescido sim do verbo, tá? Então, need, needed. Atenção a esse verbo. O verbo watch, que é o verbo assistir. Para falar no passado, watched. O verbo stay, que é ficar ou permanecer, no passado, stayed. E o verbo tentar, o verbo try, para falar no passado, tried, ok? Na próxima tela, nós já damos início às nossas atividades, tá bom? Essa primeira atividade é bem simples. Essas atividades vão fazer a gente refletir um pouquinho para ver se a gente entendeu a matéria. Então, façam com muita atenção, tentem fazer sozinhos, mas caso precisem de ajuda, podem procurar a professora num daqueles contatos que vem no cabeçalho da lição de vocês, ok? Então, essa primeira atividade, faça como no exemplo e passe os verbos regulares a seguir para o simple past ou para o passado. Lembre-se, para colocar um verbo no passado, basta acrescentar ED ao final dos verbos. Então, exemplo, presente, love, passado, loved. Vocês vão fazer esse mesmo processo com os verbinhos a seguir. O verbo want, como que vai ficar no passado? O que eu vou acrescentar ao final dele? O verbo decide, o verbo walk e o verbo talk, ok? Antes da gente começar a nossa segunda atividade, eu tenho aí uma imagem, tá? E nessa imagem eu tenho um garoto conversando, fazendo uma pergunta para uma amiga dele. E ele faz a seguinte pergunta: What did you do yesterday? What did you do yesterday? E ela responde: I studied English. I watched TV. I cleaned my room. I played video game. I stayed at home. Ok? E na próxima tela, eu tenho lá a segunda questão, que vai ser baseada, então, naquela imagem. Em que tempo verbal estão todas as orações presentes na imagem? Então, vai lá, procurem as terminações do verbo e desculpa para mim, tem bastante ED? Se for bastante ED, tá no passado. Não tem muito ED? Provavelmente tá no presente, tá? E futuro a gente ainda nem aprendeu, então se atentem a isso, dá para eliminar algumas alternativas. Questão 3. Localize na imagem todos os verbos regulares que se encontram no simple past, ou passado, e reescreva-os na linha abaixo. É só lembrar que todo verbo no passado termina em ED. Então, localizo tudo que termina em ED lá e copio nessa linhazinha abaixo, tá bom? E para finalizar a atividade dessa semana, vocês vão citar para mim em português, para escrever em português, pelo menos 3 atividades que a garota afirma ter realizado no dia anterior. Então, ela fala assim, I watched TV, I played video game. O que significa isso? Então, procure aquelas palavras que são semelhantes no português e no inglês e copie aqui para mim o que você acha que ela fez no dia anterior. Pelo menos 3 atividades, ok? Espero que todos fiquem bem, que todos tenham entendido a lição. Qualquer dúvida é só procurar a teacher, ok? Fiquem bem e até a próxima semana.